Olá, um ótimo dia para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Hoje vamos ler aqui o capítulo 10 do livro de Isaías, continuando aqui as profecias deste livro tão maravilhoso e que serve de muitas lições para nós hoje, nos nossos dias. Convido vocês, então, a pegarem as suas Bíblias, a abrirem no livro de Isaías, capítulo 10. É uma continuação das profecias. Antes, vamos compartilhar essa mensagem, compartilhar para que as pessoas possam conhecer a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Compartilhe aí nas suas redes sociais e que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Vamos a uma oração? Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, abençoe os teus filhos, Senhor Deus, onde quer que eles estejam. Se tem alguém passando por algum problema de saúde, por alguma dificuldade, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, Senhor Deus, possa ajudar os teus filhos. Estou sabendo de irmãos da nossa igreja que estão sofrendo com coronavírus. Abençoe a Ana, que está lá na Baixada. Abençoe, Senhor Deus, para que a saúde dela possa ser recuperada. Abençoe também aqui a querida irmã aqui do Vila Vitória, que também está passando por esse problema. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, tem mais e mais pessoas sofrendo, Senhor Deus. Ajude, Senhor Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e nos dê alento através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, o capítulo 9 do livro de Isaías, ele terminou aqui exatamente no versículo 4 do capítulo 10, quando ainda estava falando ali sobre a profecia contra o reino de Israel. Então, nós vamos continuar aqui, tem aqui o verso 1 até o verso 4, que está falando sobre a continuação ali, sobre essa profecia contra o reino de Israel. O reino de Israel, ele está falando aqui sobre o reino do norte, as 10 tribos de Israel. E agora nós vamos falar aqui sobre a Síria humilhada pelo Santo de Israel. É isso mesmo, a Síria humilhada pelo Santo de Israel. Este é o tema desse capítulo, mas ele só começa a partir do verso 5 e vai até aqui o versículo 34. Nós não vamos ler todos, mas eu quero ter aqui um resumo para vocês, o que o Deus Todo-Poderoso vai fazer. Versículo 5 diz assim, capítulo 10, vamos ler o verso 1, que é ainda a continuidade da profecia que vem falando ali contra Israel. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta a fazer a não ser se curvar entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto a tribo do norte como a tribo do sul, repartido ali pela divisão do povo de Deus, eles estavam passando, queridos amigos, por uma nuvem sombria estava se aproximando do povo de Deus. A capital de Samaria foi invadida, conforme diz lá em 2 Reis, capítulo 18, foi invadida no ano de 722 pela Assíria e pelo seu general Salmanaser. Eles vêm ali, invadem e destrói ali. Só que os assírios eles ainda continuaram a fazendo terror diante de todas as nações. E nunca se esqueçam, quando você vê assim nações lutando contra as outras nações, é uma batalha entre deuses, os deuses deles batalhando contra outro deus. Era assim que eles viam as batalhas. E para você ter uma ideia, os assírios se orgulhavam tanto das vitórias que eles tinham contra as outras nações, que eles diziam que os seus deuses eram melhor do que os deuses das outras nações, eram muito mais fortes, muito mais poderosos. E a Síria, queridos, era a grande nação que estava fazendo terror diante de todas as outras nações. E
Isaías vai dizer aqui que Deus estava usando a nação da Síria como uma vara para chicotear o seu povo que estava vivendo no pecado, seu povo que estava oprimindo os órfãos, estava oprimindo as viúvas, estava denegrindo as suas leis para o seu próprio objetivo. E Deus usa a Síria como um chicote para, então, fazer com que eles caíssem em si. Mas os assírios se orgulharam tanto daquilo que estava acontecendo, das suas conquistas, que eles começam a causar terror tão grande, tão grande, tão grande, que começam a fazer coisas que Deus não permitiu. Até o mal tinha limite para acontecer. Até essas coisas, Deus falou, vocês vão até ali. Mas eles começaram a querer fazer coisas além das suas, além daquilo que Deus havia permitido, e a partir de agora, Deus então vai intervir. E ele vai dizer assim, olha, vocês podem fazer isso, mas saiba que eu, o Deus Todo-Poderoso, vou mostrar para vocês quem é que manda. E é agora que vai aparecer isso, a partir do capítulo 10, verso 5. Ai da Síria, verso 5, o cetro da minha ira, ou seja, Deus estava usando eles como um chicote para chicotear as outras nações, e principalmente o seu povo. Observe, deixa eu falar uma coisa para você, mas Deus estava chicoteando, pegando essa nação para judiar, para levar juízo ao seu povo. Era isso mesmo, queridos. Sabe o que isso significa? Que Deus estava querendo trazer o seu povo de volta. Por isso que Deus permite que as nações... Observe, a Síria já tinha desejo de fazer. E Deus, então, tirou a proteção sobre o seu povo. E quando ele tirou, o seu povo, então, foi oprimido. E eles vêm, e no ano 722, eles fazem ali a devastação sobre a Samaria, e eles agora querem também fazer uma devastação sobre Jerusalém, a Sião de Deus. Isso acontece? Olha só o que vai acontecer. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa, ele tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, ela quem? Síria, assim, não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar, não poucas nações. Ou seja, Deus falou, vocês vão até ali, mas eles querem avançar, querem fazer mais, querem fazer mais. E olha o verso 10. O meu povo, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Não é Deus que está falando isso. É a Síria que está falando. O meu poder, nós somos tão poderosos que atingimos os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Ou seja, eu vou fazer. Será que eu posso fazer? Eu vou avançar para cima de Jerusalém. Aí, olha só, por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do reino da Síria. Ou seja, o castigo de Deus, ele veio sobre o seu povo com misericórdia, porque Deus falou, olha, vocês têm um limite, vocês vão até ali, e dali vocês não passam. Mas Deus fala assim, eu vou usar vocês como uma vara para chicotear o meu povo, mas saiba de uma coisa, que vocês não vão passar, mas quando o castigo vier e quando ele terminar, saiba que eu vou ter um encontro com vocês, falando para a Síria. Agora Deus está falando assim, porque o rei disse, olha o que o rei da Síria disse, eu fiz isso com o poder da minha mão, ou seja, ele não reconhecia que tinha Deus por detrás de toda essa ação. Removi limites dos povos, fiz isso, fiz aquilo. Verso 15, aí olha só a voz do profeta falando contra a Síria. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Fazendo uma analogia. O machado não pode se orgulhar. Quem é que domina o machado é que tem que se orgulhar. Deus é que estava dominando a Síria, Deus é que estava no controle de todas as ações dos assírios, para então fazer com que o seu povo fosse castigado. Só que eles se orgulharam tanto que o machado queria dominar aquele que estava no controle. Aí Deus fala assim, então, vocês acham que vai fazer isso? Aí Deus fala assim, por isso o Senhor, verso 16, o Senhor dos Exércitos fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo. Ou seja, que a loucura pecaminosa, e quando um instrumento de Deus estava sendo usado, ele se volta contra Deus. Ou seja,
Deus estava usando eles para castigar o seu povo e eles se voltam contra Deus. E quando eles se voltam contra Deus, Deus então vai fazer uma profecia maravilhosa. Olha só, naquele dia, o restante de Israel, os da casa de Jacó, que estiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que o feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto volverá. Ou seja, diante do castigo que vai acontecer contra o povo de Israel, agora falando aqui da tribo de Judá, falando ali do Reino do Sul, Deus está falando, olha, através do castigo da opressão que vocês vão sofrer, um resto voltará arrependido. Ou seja, voltar do exílio é voltar, mas não voltar de nariz empinado, é voltar arrependido. Esse era o objetivo. Castigar, mas para que o povo possa voltar. O pai castiga o filho, não porque ele não ama o filho, ele castiga o filho porque ele o ama. E aí Deus vai falar assim, olha só, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto vai voltar. Um resto só vai se arrepender. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque a essa destruição já tem determinado o Senhor dos exércitos, executará no meio de todas as nações. Ou seja, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas saiba que, diante de todas essas calamidades, o remanescente voltará. O remanescente voltará arrependido. Povo meu que mora em Sião, vocês estão aí com medo no versículo 24, ele diz, vocês estão assolados? Não fiquem com medo da Síria. Fiquem com medo do Deus Todo-Poderoso. Fiquem com medo dele, porque ele vai executar o juízo. E aí, queridos, lá no versículo 27, ele diz, naquele dia, o peso dele será tirado, ou seja, Deus vai ter um encontro com a Síria. Mas eis que o Senhor, verso 33, o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, ou seja, Deus vai cortar as asas da Síria. E Deus está falando assim para o seu povo, a tribo de Judá, dizendo assim, vocês estão com medo da Síria porque Acaz fez coisas terríveis, se alienou ao Egito para combater a Síria. E Deus está falando, vocês não deveriam ter buscado ajuda lá dos inimigos. A ajuda vocês deveriam ter buscado de mim. Queridos amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde você tem buscado apoio? Diante de tantas coisas ruins que têm acontecido. Onde você tem buscado apoio para fortalecer a sua família? Será que você tem buscado apoio em Deus, no Deus Todo-Poderoso? Ou você tem buscado apoio em prosperidade, ou em outro qualquer local, motivo? Querido amigo, Deus estava dando uma notícia para o povo de Jerusalém. Vocês só devem buscar apoio em mim, apesar das coisas que vão acontecer. Só em Deus vocês terão segurança. Querido amigo, que Deus abençoe você e a sua família. Busque em Deus o refúgio para a sua vida, para a vida da sua família, e proteja-se em Deus, porque somente a Ele toda a honra e toda a glória. Se vocês têm medo do coronavírus, se você tem medo de pandemia, se você tem medo de tragédia, saiba que a maior tragédia é você não confiar em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.